Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Senhor. Amém? Queridos, eu queria hoje, com muita alegria, trazer para a igreja uma palavra de gratidão e também uma pequena reflexão a cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus por esta igreja e queria fazer isso hoje de uma forma muito especial. Então, pastor Hélio, eu ainda estou me adaptando. Eu demorei muito, queridos, para aceitar esse título. Se a emoção me pegar, vocês me perdoem. E eu confesso que na quinta-feira passada, último dia 28, eu vivi um dos momentos mais significantes, mais importantes da minha vida. Mesmo. O homem, durante a sua vida, pode adquirir vários títulos. Ele pode ser um advogado, um médico, um engenheiro, um psicólogo, um amigo, um pai, um pastor. Não é um título qualquer. É um dos mais importantes títulos que um homem pode receber. Isso porque esse título, ele está carregado de muita importância, de muito significado. Porque sua conotação é primeiro num reino espiritual, depois no reino humano. Amém? Eu queria expressar a essa igreja que eu tanto amo, que eu aceitei esse título com muita emoção, com muita alegria, mas acima de tudo, com muito temor. Muito temor. Louvo a Deus pela vida do pastor Abraão, o meu exemplo, grande exemplo de pastor. Louvo a Deus por esta igreja, por ter me confiado tão nobre posição. Uma igreja que tanto me incentivou a estar nesse lugar. E me resta agora suplicar ao Senhor da vida e muito me esforçar, de coração muito me esforçar, a fim de honrar a Ele e a todos vocês por essa confiança. Por isso, eis-me aqui. Amém? Queridos, nós estamos falando de oração. Que pena é que muitos de nós temos negligenciado uma das maiores, aliás, o maior meio de comunicação entre o homem e Deus. Porque quando você ler a palavra, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Mas por que muitos de nós temos negligenciado a oração? Por que muitos de nós temos tempo para tantas coisas, para tantas tarefas, e não temos tido tempo para alimentar o nosso coração e o nosso espírito através da oração? Porque muitos de nós têm gasto tanto tempo com tantas coisas que têm trazido tantos malefícios para as nossas vidas, para o nosso coração, para as nossas famílias.
e não temos tido tempo em gastar com a oração? Responda aí para você. Em falando de oração, que tipo de oração você tem proferido a Deus? Quando você consegue chegar à oração, que tipo de oração você faz? De que forma você fala com Deus? Por um acaso você tem o hábito de orar assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Por um acaso você teria coragem de dizer a Deus assim: Senhor, realiza o teu propósito na minha vida. Senhor, traz o teu propósito para a minha vida. Queridos, em falando de oração, no mês em que a gente vai discorrer sobre a oração, ouvir sobre a oração, eu queria que a gente pensasse junto com o rei Salomão, Deus falando através do rei Salomão, em um texto que talvez muitos já viram, mas eu queria pensar um pouco, uma pequena palavra de reflexão para nós, através desse texto, nesta manhã. A gente vai ler um pouco da palavra. Eu queria que você deixasse a Bíblia aí aberta, aposta aí. A gente vai ver um pouquinho. Eu queria que a gente abrisse no livro de Provérbios, capítulo 19, no verso 21. Provérbios 19, no verso 21. Todos acharam? Amém? Vamos ler? E o rei Salomão diz assim. Todos acharam? Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus é que permanece. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus é que permanece. Queridos, muitos são os nossos planos. Muitos são os planos do coração de um homem. Mas é o propósito de Deus que deveria prevalecer no coração de um homem. Muitos são os intentos do nosso coração, mas é o propósito de Deus que devia permanecer no nosso coração. Amém? Eu queria pensar um pouco em algumas personagens bíblicas e pensar no propósito de Deus e como esses homens lidaram com esses propósitos. Eu queria primeiro falar do Abraão. Vamos ler aí Gênesis 15. A gente vai ler alguns textos, queridos, para a gente exercitar aí a nossa Bíblia, o hábito de ler a palavra. Gênesis 15, verso 7 e o 18. Gênesis 15, verso 7 e o 18, que diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que tirei dos caldeus, para dar-te a esta terra, para que herdes. 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente te tenho dado a esta terra, desde o Egito até o rio Eufrates. Todos conhecemos a história do Abraão. Não é o nosso Abraão aqui. O Abraão que Deus tira ele da terra de Ur dos caldeus e diz a ele que vai dar outra terra. Diz para ele que ele saia da sua parentela e que ele vá e que Deus vai lhe mostrar para onde ele deveria ir. E Abraão traça planos para a sua vida.
e Abraão tem muitas terras. O Abraão é um homem próspero, o Abraão é um homem rico. O Abraão obedece ao Senhor, o Abraão também desobedece ao Senhor. O Abraão divide as suas terras com Ló. O Abraão mente escondendo a sua mulher, Sara, com medo de ser morto. O Abraão ganha muitas posses. O Abraão é um homem muito conhecido. E o Abraão tinha muitos planos no seu coração. Mas o propósito de Deus era fazer Abraão o meu pai, o nosso pai. Esse era o propósito de Deus na vida do Abraão. Muitos planos tinham Abraão, mas o propósito de Deus era fazê-lo pai das nações. E Deus cumpriu. Vamos a um outro homem, José. Muito conhecemos a história de José. Vamos lá para Gênesis 37 agora. Gênesis 37, verso 3. O 3, Gênesis 37, verso 3. Diz assim: Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. O verso 13. E disse Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. O 20. Vinde, pois, agora, e matemo-no, e lancemo-no numa destas covas. Aí é os irmãos de José, quando tentaram contra ele. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Agora o verso 24. E tomaram-no e lançaram-no numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Queridos, esse era o plano. Jacó tinha um plano para com seu filho. Os irmãos de José, enciumados, também tinham um plano com a vida de José, tirar ele do caminho deles. José era o filho querido de Jacó. E eu creio que também o José tinha seus planos para com seu pai e para com a sua vida. Mas terrível era o plano dos seus irmãos para com ele. Mas vamos ver então, por conta do propósito de Deus, o que foi que aconteceu. Gênesis 50. Verso 15, 19 e 20. Gênesis 50, 15, 19 e 20. E o 15 diz assim: Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. 19. E disse-lhe José: Não tem mais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. E aí vem o propósito grande de Deus. O 20. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Amém? Queridos, muitos foram os planos de Jacó, do próprio José e dos seus irmãos. Porém, Deus tinha o propósito de fazer José conhecido e reconhecido naquela nação. Vamos ver um outro homem? Vamos ver a vida do Jonas. Rapidamente, Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. 1, 2 e 3. E diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Agora vamos a Jonas, capítulo 4. Percebam bem qual era o plano de Jonas e o propósito de Deus. Jonas 4, verso 2 e 3. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo de grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Queridos, Jonas tinha um plano, mas Deus tinha um propósito de salvar Nínive através da vida dele. E por último, vamos falar um pouquinho do Paulo. Vamos ver aí Atos, capítulo 9, de 1 a 4. Atos, capítulo 9, de 1 a 4. Prometo aos irmãos que hoje eu vou falar pouco, tá? Atos, capítulo 9, de 1 a 4. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor de luz que vinha do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, todos conhecemos a história do Paulo, que era Saulo, e que ele, em nome de Deus, perseguiu e até matou muitos daqueles cristãos que vieram antes de nós. Paulo fez muitas atrocidades. Quando algumas pessoas falam do espinho na carne, alguns teólogos, estudiosos, dão algumas alternativas para que espinho era aquele. Mas uma das que eu já ouvi, que eu compreendo, é que quando Paulo lembrava de que ele matou muitos daqueles que vieram antes dele como cristão, seguidor de Jesus, aquilo lhe doía muito. E pode ter sido de verdade isso. E Paulo fez muita coisa ruim contra os cristãos. E muitos foram os planos de Deus, os planos de Paulo, intentando o mal contra os seus irmãos futuramente. Mas o propósito de Deus era tornar Paulo um dos maiores discípulos que essa história já pôde ter visto. E as Escrituras registram muitos outros exemplos de homens que tiveram planos e que Deus realizou o propósito deles. E a história também registra muitos homens e mulheres que tiveram vários planos, mas Deus realizou o propósito. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês. O seu plano era estar aqui nesta manhã, hoje? Que tipo de plano você teve até ontem à noite, até hoje pela manhã, antes de vir para aqui? Você tinha um plano de estar neste lugar hoje? Eu não sei qual era o plano. Agora eu sei que era o propósito de Deus. Por isso você está sentado aí agora me ouvindo. Amém? Pode dizer amém.
a não ser que você não queira estar aí agora. Queridos, vamos deixar claro que planejar não faz mal, muito pelo contrário. Já pensou uma vida sem planos? Já pensou um homem que não faz nenhum tipo de plano? Planejar é importante. O que seria de nós se não planejássemos? Agora, bom seria que ao planejar, nós, cada um de nós, ao fazer um plano, nos reportássemos ao rei Salomão e atentássemos para esse grande alerta de que muitos são os planos do coração do homem. E de que essa fosse uma constante oração, já que estamos falando de oração. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu desejo fazer isso. Eu quero comprar aquilo. Senhor, mas eu quero também, Senhor, que o teu propósito venha antes do plano. Queridos, que coisa boa é se nós pudéssemos associar o plano do nosso coração com o propósito de Deus. Nos frustraríamos muito menos, choraríamos muito menos, magoaríamos muito menos, se disséssemos, se orássemos, Senhor, eu quero isso, mas eu quero também o teu propósito realizado na minha vida. Nós estamos no 9º mês do ano. De janeiro até aqui, quantos foram os teus planos? Quais os planos que estiveram ou ainda estão no seu coração? Que tipo de plano você arquitetou desde o início deste ano? O que é que você planejou? Ou melhor, o que é que você tem planejado conquistar? E eu queria que muito atentamente você pensasse. Eu vou falar de alguns planos. E eu queria que você pensasse. Agora você pudesse pensar nesse plano e no que o rei Salomão diz. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalece. Quantos de vocês está planejando desistir? Quem sabe, quantos aqui já desistiram? O seu coração talvez esteja pensando, planejando desistir, mas sabe, o propósito de Deus não é que você desista, é que você seja um vencedor. Quem sabe, o seu plano é trair. Eu vou dizer melhor, o seu plano era trair alguém, de alguma forma. Mas sabe qual é o propósito de Deus? Que você seja fiel em todos os sentidos. Amém? Não tenham vergonha, não podem dizer amém, porque quando você diz amém, você está dizendo, eu quero isso para mim. Amém? Quem sabe você já estava planejando ver, experimentar, acessar, se envolver de novo, participar mais uma vez, usar mais uma vez, mas o propósito de Deus é te preservar puro, íntegro, santificado. Quem sabe ainda, o seu plano, o plano do seu coração, é entrar naquele negócio, naquele relacionamento,
se envolver com aquela pessoa, com aquele empreendimento. Mas sabe, o propósito de Deus talvez seja algo bem diferente do que o teu coração esteja planejando. Quanto ao inimigo, ele, juntamente com um desejo do seu coração, com o desejo da sua carne, planejou te fazer cair, se sujar, te envergonhar. Mas sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Te fazer vencer em meio às tentações. Queridos, um outro plano, talvez o pior plano, o mais terrível plano, é porque, por conta do pecado, o plano era você obter condenação eterna. Esse era o plano por causa do pecado. Mas por conta de Jesus, o propósito de Deus é ver você na glória junto com Ele. Amém? Queridos, uma pergunta. Será que é difícil, em meio ao que nós falamos, entre tantos planos do nosso coração, seria difícil viver dentro da vontade de Deus? Será que um cristão andar pensando, trabalhando para estabelecer o propósito de Deus em sua vida, seria isso uma falácia? Seria isso utópico? Seria mesmo possível um cristão honrar a Deus com a sua vida? Honrar o nome do Senhor, abrindo o coração para realizar o propósito do Senhor? Por que muitos homens conseguiram fazer isso? Por que alguns lutaram e permitiram que Deus realizasse o seu propósito em sua vida? Eu não sei quais são os teus propósitos, os teus planos. Eu não sei, como um cristão que você é, eu não sei quais são os planos que você tem no seu coração como um crente. Agora, o que eu tenho certeza é que o propósito de Deus como um crente para a minha vida e para a sua vida é que você brilhe e faça diferente nessa sociedade tão corrupta. E talvez você diga ainda, mas eu tenho um plano de ser feliz, de ser próspero, de ser vitorioso. E Deus quer que você seja feliz, e Deus quer que você seja vitorioso. E não está errado esse plano. Agora, queridos, tem um propósito maior antes desses planos. Sabe qual é? É que você seja reconhecido, onde quer que você esteja, como um sal, como um cristão autêntico, um crente de verdade. Nós ouvimos uma música na semana passada, e eu gostaria de chamar o Daniel aqui. A gente vai ouvir mais uma vez essa música. Agora eu queria que você ouvisse de forma diferente. Eu queria que você atentasse. É uma música conhecida do Fernandinho, ou o Fernandinho canta. Vamos ouvir bem atentamente a música. Ela é cantada de um pouco ritmada. Talvez o Daniel vá cantar um pouco mais lento para que você observe. Para que você pense, faça aí uma ponte entre o que nós falamos de planos e de propósito de Deus. Faça uma ponte com a letra desta música.
Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para quê? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui diante do trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Então declare: se não for para te adorar, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluias. Se não for para te adorar, para que foi que eu nasci, Senhor? E se não for para te servir, por que é que eu estou aqui? Queridos, é profundo demais essa letra. Ah, se fosse de coração uma oração a Deus, e se eu pudesse, com mais profundo da minha alma, dizer para Deus: Senhor, se não for para te adorar, por que foi que eu nasci? E se não for para servir, Senhor, tanto a Ti como ao meu próximo, por que é que eu estou aqui, Senhor? Querido, será que a ideia de crentes, será que a ideia de cristãos que servem à sociedade, a esse mundo, está fora de voga? Está fora de moda? Sem receber nada em troco? Uma sociedade tão egoísta, tão consumista e competitiva, será que tem condição de um cristão estar pronto a servir? Sabe, queridos, a quantidade de pessoas que eu atendo às vezes dizendo: Hélio, eu perdi o sentido. E não tem sentido maior, queridos. Se a gente pudesse entender que eu vim dele, que eu estou aqui para servi-lo, adorar através do serviço, e que eu vou glorificar o nome dele eternamente, mas antes, eu estou fazendo isso aqui, servindo. Sabe, queridos, muitos homens, infelizmente, acham que nasceram para ter um nome, para ter uma casa bonita, confortável. Não que isso seja errado, para ter um carro do ano exibindo. Nasceu para ter talentos, para ter dinheiro,
Queridos, nada disso, ou melhor, tudo isso, não se compara ao propósito que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então eu estou aqui, pastor, porque o meu plano não era esse, mas o propósito de Deus era. Amém, igreja? Eu queria terminar fazendo algumas perguntinhas para vocês. Eu gostaria que você fechasse o olho e ouvisse essa pergunta. Então, dentro do seu coração existe de fato um real desejo de que Deus realize o propósito dele na sua vida? Até que ponto os teus planos estão compatíveis aos de Deus para você? Seja bem sincero consigo mesmo. Nesse momento, você tem sentido, real sentido do que, por que você está aqui? Para que foi que você nasceu? Para que é que você existe? Olhe para o seu cotidiano, para o seu dia a dia e mensure o quanto da sua vida você tem gasto em servir ao Senhor, com tudo que Ele tem te permitido de adquirir, ser. Ó Deus querido, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor, Deus, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Agora, pois, Deus, eu quero apresentar diante de Ti essa igreja, que eu tanto amo, Senhor, e pedir que o Senhor faça algo no coração de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, faz cada um de nós, Pai, entender que nós não viemos aqui por mero acaso. Não estamos aqui por um simples acaso. Deus, viemos do Senhor e estamos aqui para que a glória do Senhor seja manifesta neste mundo. Ó Deus, faz com que cada um de nós reconheça que acima dos nossos planos, o propósito de Deus deveria prevalecer, porque eles são perfeitos, como é perfeito o Senhor. Ó Deus, despede os teus filhos agora, Deus, para as atividades que eles terão, e que o teu grande amor, Senhor, a graça infinita e fantástica do Pai, seja derramada para cada um dos teus filhos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham um restante de dia na presença do Senhor. Amém.